capacidades de armazenamento de dados, tá? Especificamente sobre fitas. Nós vamos focar nas fitas que são usadas hoje em dia, que são as fitas LTO. Existiram outros tipos de fita antigamente, né? Por exemplo, essas fitas DAT ou DLT. São fitas menores, com pouca capacidade de armazenamento de dados para os nossos padrões de hoje. E cada fita tinha o seu respectivo dispositivo de leitura. Essa fita aqui já não se usa mais. A que a gente está usando agora é a fita LTO. Bom, qual é o histórico aqui? A fita LTO ela surgiu mais ou menos no ano 2000. Na época era a LTO versão 1. E ela conseguia armazenar até 100 GB. Tá? E aí, com o tempo foi evoluindo, lançou-se a LTO 2, 3, 4. No final de 2017, já se lançou a LTO versão 8. A LTO versão 8 ela já é capaz de guardar até 12 TB de dados. Então agora a gente já falou sobre as fitas, né? Especificamente a gente está abordando mais as fitas LTO, então elas têm os dispositivos de leitura, né, os leitores de fita. Então, por exemplo, esse aqui é um leitor bem simples para você ler e gravar uma única fita de cada vez. Você vai conectar esse leitor no seu computador, no seu servidor, vai colocar a fita aqui, né, como já tem uma fita aqui dentro, vai mandar fazer a leitura e gravação de dados. E aí, se você encheu a fita, não cabe mais, você vai, troca, coloca outra e assim você vai fazendo essa operação manualmente de fita em fita, uma a uma. Uma outra opção que a gente tem, um pouquinho mais sofisticada, é o que nós chamamos de robôs de fita. Então, o que acontece aqui? A gente tem alguns exemplos desses robôs, tá? O que eles fazem de diferente? Bom, basicamente eles fazem esse processo de colocar a fita dentro do leitor automaticamente. Então, esse robô aqui eu consigo colocar 8 fitas dentro dele e ele tem um bracinho aqui que vai pegar essas fitas e vai levar até o leitor. A gente tem um ali aberto que vocês vão entender melhor como é que funciona esse processo. Basicamente as fitas ficam aqui dentro. Quando eu precisar de uma determinada fita, ele automaticamente vai pegar essa fita aqui. Opa. Aqui no fundo geralmente fica a unidade de leitura, então o robozinho, né, o bracinho que tem aqui dentro, ele vai pegar essa fita e levar até a unidade de leitura. Então, por exemplo, aqui no caso dessa máquina tem 8 fitas, eu poderia, por exemplo, fazer um backup dos dados que eu tenho na empresa nas segundas-feiras numa fita, na terça-feira na outra, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, pegar uma fita para fazer o backup dos dados da semana toda. Então eu posso fazer isso automaticamente, ou seja, eu não preciso chegar aqui e ficar colocando a fita, tirando. Eu programo o meu sistema, então, por exemplo, toda segunda-feira no final do dia ele pega essa primeira fita aqui, coloca lá dentro do leitor e faz o backup dos meus dados, e esse processo pode ser automático, eu não preciso interferir nele. Então aqui a gente tem um leitor para 8 fitas, um leitor para 24 fitas, um leitor para 48 fitas, tem um que é maior ainda, que é para 96 fitas, e tem leitores que são enormes, do tamanho de armários, que cabem centenas, dezenas e alguns até milhares de fitas, que são usados por grandes empresas para fazerem o backup dos seus dados. Bom, então aqui como funciona? As fitas ficam armazenadas aqui, né, nesses gabinetes. Eles são colocados aqui. Então, quando você ligar o robô, já está ali na tomada. Agora a gente vai ligar. Qual é a primeira coisa que ele vai fazer? Ele vai testar essa parte aqui atrás, que é o leitor de fita. Se essa parte aqui estiver boa, ele vai começar a fazer uma varredura do estoque dele. Então, ele tem um leitor de código de barras e ele vai olhar cada um desses slots para saber se eles têm fita e qual é
a identificação dessa fita. Cada fita tem que ter um código de barras para que ela possa ser posteriormente identificada. E lógico, duas fitas não podem ter o mesmo código de barras, senão ele pode se confundir. Basicamente aqui o que acontece? No momento esse equipamento está com um leitor para fitas LTO5. O leitor é para fitas LTO5. Então eu posso colocar fitas LTO5, eu posso colocar fitas LTO4, que ele também vai ler e escrever. Se eu colocar uma fita LTO3, que já são duas gerações para trás, ele consegue apenas ler, ele não consegue escrever. E, lógico, se ele é um LTO5, ele não consegue ler uma fita LTO6, porque é uma tecnologia que veio depois dele. Vai? Começa a filmar. Peraí. P4. Então, por exemplo, se vocês forem olhar, ó, basicamente, essa daqui é uma fita LTO4. Ela cabe 1.6 tera. Essa daqui, ela cabe 800 GB, só que você consegue comprimir os dados e chegar a dobrar essa capacidade. Só que quando você faz isso, primeiro que o processo de gravação é mais lento e já não fica tão confiável a leitura desses dados. Não vai ter problema, tá? Ele vai ler, vai gravar direitinho, mas eles tendem a se deteriorar mais rápido com o passar dos anos. Então, basicamente, se você for olhar, uma fita LTO4, ela é igualzinha uma LTO6. Fisicamente não muda nada. Aqui elas foram feitas de cor diferente, mas a cor não determina a capacidade de armazenamento dos dados, tá? Você tem que verificar o que está impresso aqui. Então, o robô, aqui a máquina já fez o teste do drive, ela considerou que o drive está ok. Agora, o que o robô está fazendo? Esse bracinho que tem aqui, ele vai fazer uma leitura de todos os slots, né? Cada espaço desse a gente chama de slot. Então ele vai fazer uma leitura individual de todos os slots, procurando qual deles tem fita e qual o código de barras de cada uma dessas fitas. Então, como vocês podem ver, ele vai fazer essa varredura aqui. Ele está procurando em quais slots a gente colocou fitas. E aí ele vai montar um banco de dados interno aqui, no qual ele vai colocar, olha, a fita código tal está no slot tal. Os slots são internamente numerados, tá? E agora ele vai fazer essa varredura. Aqui são, como eu disse, 48 fitas. Ele vai demorar um pouco, né, durante esse processo. E ele faz isso toda vez que você liga a máquina. Ó, tá vendo? Agora ele está fazendo a leitura do código de barras dessa fita aqui. E depois que ele fez o inventário de todas as fitas, eu já posso começar a trabalhar com ele. Eventualmente, se eu precisar trocar de fita, eu vou mandar um comando, ele vai abrir esses gabinetes aqui, eu vou poder sacá-los e trocar as fitas. Então, por exemplo, eu já fiz uma fita com o meu extrato de janeiro de 2018. Já faz um ano isso, eu vou trocar, eu vou tirar essa fita aqui, vou guardar num lugar seguro e vou pôr uma outra que a partir de agora ela vai gravar o histórico de janeiro de 2019. Agora a gente só espera um minutinho para ele terminar. Demora uns 5 minutinhos aí, porque ele tem que olhar todos os 48 buraquinhos para ver qual deles tem fio. Então, como que essa tecnologia evolui? Como que numa fita eu consigo gravar 800 GB e na outra eu consigo gravar 2 TB? Conforme vai avançando a tecnologia, eu vou tendo cabeçotes, né? Essa fita aqui ela corre por um cabeçote que faz a leitura e gravação,
Conforme a tecnologia vai evoluindo, eu vou tendo mais precisão nesses cabeçotes, então eu consigo colocar no mesmo pedaço de fita mais dados. Tá? Os dados ficam mais juntinhos, mais próximos uns dos outros, porque o cabeçote já consegue fazer essa leitura com mais precisão. Então o que vai acontecendo? Quanto maior a precisão que eu vou tendo na leitura, mais próximo eu posso pôr um bit, né, do lado do outro, porque eu vou conseguir ler um bit sem ter a interferência do outro. Mas para isso a tecnologia tem que ir evoluindo e a precisão do cabeçote tem que ir aumentando, para que numa mesma fita, lógico que a tecnologia da fita também vai evoluindo para que eu consiga gravar uma quantidade maior de informação no mesmo pedaço, tá? E com isso eu vou conseguindo capacidades de armazenamento cada vez maiores. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai mandar um comando, ele vai pegar uma fita, que eu tenho a intenção de fazer um backup, né, gravar alguns dados nela, e ele vai colocar essa fita na unidade de leitura para que eu possa fazer essa gravação. Então ó, ele está indo lá, ele vai buscar a fita, eu dei um comando específico para que ele pegue aquela fita e coloque ela ali na unidade de leitura. Então agora ele já colocou a fita dentro da unidade de leitura. Agora essa unidade aqui vai conectada no meu servidor e eu vou mandar os dados do servidor para que eles sejam gravados aqui. E aí depois que eu terminar essa gravação, eu posso pegar essa fita, tirar daqui, colocá-la de volta no lugar onde ela saiu e ir colocando as outras fitas, caso seja necessário, gravando os dados na sequência.